Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal, só pôster e fotos de times de futebol. Hoje contaremos a história do jogador mestre de K. Vamos explorar a vida, a carreira e os gols de Oscar Sales Bueno Filho, o maior ídolo da Associação Atlética Ponte Preta e um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Vamos conhecer sua trajetória desde os campos de terra do Esporte Clube Santo Odila até se tornar um dos jogadores mais respeitados e admirados do país. Então, se você é fã de futebol e quer saber mais sobre a história de um dos maiores jogadores do Brasil, inscreva-se em nosso canal e acompanhe nossos vídeos. E vamos lá! Oscar Sales Bueno Filho, mais conhecido como de K, nasceu em Campinas, 13 de julho de 1947, é um ex-futebolista brasileiro. Exímio cobrador de faltas, nos treinos, colocava argolas de borracha penduradas no ângulo para servir de referência. É considerado o melhor jogador da história da Ponte Preta, sendo que mais vezes vestiu a camisa da macaca e o maior artilheiro de sua história, com 154 gols. Apesar disso, nunca foi sequer convocado para a seleção brasileira. Carreira. Iniciou sua carreira nos campos de terra do Esporte Clube Santo Odila, time amador de Campinas, e com apenas 15 anos já chamou a atenção dos dois clubes da cidade, Guarani e Ponte Preta. Como seu pai era torcedor da Ponte, resolveu aceitar o convite da macaca e levar o filho ao Alvinegro. Jogou apenas 7 jogos no juvenil da Ponte, e o técnico Cilinho resolveu colocar o garoto entre os profissionais. Foi no time campineiro que começou, em 1966, conquistando o título da divisão de acesso em 1969 e o vice-campeonato paulista de 1970, em que foi eleito o jogador revelação do campeonato. Durante a Taça de Prata de 1970, chegou a ser mantido fora do time por causa de uma proposta do Corinthians, de 300 mil cruzeiros, mas o negócio não foi fechado. De K acabou saindo para o Santos, em 1971, por empréstimo, mas não conseguiu firmar-se como titular, e o Santos achou o valor do passe, 500 mil cruzeiros, caro demais. Na Ponte Preta, eu jogava fazendo o terceiro homem de ligação, com o Teodoro jogando na frente dos zagueiros e com Roberto Pinto fixo, pela esquerda, explicou. Fui para o Santos e fui obrigado a jogar de maneira completamente diferente, fixo pela esquerda e com pouco espaço. Atualmente, na Ponte Preta, eu estava jogando pela esquerda, mas com liberdade, e o Manfrini fazia ligação com o ataque. Quando saí do Santos,
Uma semana depois de Clayton Bittencourt me dizer que meu passe seria comprado, fiquei muito abalado. O jogador voltou no fim do ano a Campinas. Deixou o time novamente no meio de 1972, ao ser vendido para a Portuguesa por 370 mil cruzeiros, mais o passe do atacante Valdomiro. A Luz estava sendo treinada por Cilinho, mesmo técnico que o lançara, na Ponte Preta, em 1967. Agora, estou contente, principalmente porque Cilinho pretende me aproveitar da mesma forma como na Ponte Preta, comemorou. Lá ele conquistaria os 3 títulos de sua carreira, o Campeonato Paulista de 1973, dividido com o Santos, e as Copas Estado de São Paulo de 1973 e 1976. Começou na reserva, pois o técnico Otto Glória achava que ele era muito técnico, pouco tático, algo com que Dicá concordava. Depois que deixou a reserva, subiu de produção até ser o jogador mais importante da campanha da Portuguesa no Vice-Campeonato Paulista de 1975. Na decisão, contra o São Paulo, ele foi importante ao cavar a expulsão de Muricy e no segundo tempo marcar Chicão, mas, nas cobranças de pênaltis, errou o primeiro da Portuguesa, espalmado pelo Valdir Pérez com a mão esquerda, o que teria desestabilizado o time, na opinião do goleiro Zecão. Ficou na Luz até 1976, quando voltou para a Ponte, desta vez para ficar. Fez parte do grande time que os campineiros montaram na segunda metade dos anos 1970 e foi vice-campeão paulista em 1977, 1979 e 1981. Em um jogo decisivo contra o Guarani, pelo Paulistão de 1979, ele e Juninho Fonseca contundiram-se, mas o técnico da Ponte Preta só poderia substituir um deles. O médico não teve dúvidas. Você joga até o fim, Dicá, pois só o fato de você estar em campo assusta o inimigo e acalma seus companheiros. Ele ficou em campo, e a Ponte venceu o jogo. Sua experiência foi importante para o time no final de sua carreira. Para o Campeonato Brasileiro de 1983, a revista Placar classificou-o como o craque do time. Defendeu a Ponte até o fim do ano seguinte e em 1985 encerrou a carreira no Araçatuba. Sua despedida oficial aconteceu em 26 de janeiro de 1986, em partida amistosa realizada no estádio Moisés Lucarelli frente à equipe suíça do Grasshopper. Naquele dia, a Ponte venceu a partida por 2-0, com um dos gols sendo marcado por Rivelino. Nos anos 2000, foi o responsável pelo departamento de futebol da Ponte Preta. Em dezembro de 2008, foi convidado pelo presidente Sérgio Carnielli a assumir o cargo de diretor de futebol da Macaca, onde permaneceu até maio de 2009. Atualmente, continua morando em Campinas. É dono da escolinha de futebol Mestre Dicá. Tem 500 alunos no bairro do Parque Industrial e também foi comentarista esportivo na cidade, na Rádio e TV Bandeirantes. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol. Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!